um ditado que fala que quando você está se afogando, qualquer jacaré vira tronco, né? Exato. Melhor se agarrar no jacaré do que afundar. Eu concordo, que nem, sinceramente, eu acho que o Bolsonaro fez tudo errado. A única coisa que eu não consigo saber é o que é certo, mano. Porque então, nada esse é o ponto. deu certo. Era aí que eu ia finalizar. O nosso azar, e quando eu digo nosso azar, eu estou falando como no território que a gente está e com a população que a gente está e voltando para as liberdades individuais, com a maneira com que a nossa população pensa, o nosso azar é que a gente é uma ilha em volta de terra. Se a gente fosse uma ilha em volta de água, como é Nova Zelândia, por exemplo, os caras deram super certo, fecharam o país, todos os casos foram... Tinha teste de Covid sobrando para os caras e tem vacina sobrando para os caras. A gente não consegue evitar que droga entre no país, vai conseguir evitar que as pessoas andem. O que a Nova Zelândia fez, deu certo, funcionou, só que eles são uma ilha. Pensando por esse lado. Mas que não, nesse caso não é só questão geográfica também, dessas peculiaridades, né? Então tem esse fator que acaba sendo mais fácil para controlar, mas as decisões políticas influenciaram muito, né? O lockdown, por exemplo, só para não é polemizar nem incitar. Não, mas polemiza aí que é nós, vamos lá. Mas ele também não tem que ser permanente. Então já se sabia que você controla a situação junto com todas essas outras medidas, e aí sim é possível, quando você fala que não funciona, na verdade, funciona. Resolver por completo é só a vacina, ponto final. Né? Aqui tiver no posto. Puta, certeza, aqui tiver no posto. Eu não vou nem perguntar a marca, mano. Vou levantar o braço e vou falar. Para saber quando é que vem a segunda dose, ou se não precisa da segunda dose. Mas se for, eu queria tomar da Johnson só porque eu tenho medo de agulha, tá ligado? Que daí eu tomo uma vez só. É verdade, né? Quem tem medo de agulha... Mas, que é outro negócio sobre liberdade individual. Para mim, deveria ser obrigatório, que nem essa sarampo, tá ligado? Que nem é quando você é criança. Quando você é criança, você tem que tomar todas as vacinas. Uhum. Mas volta a questão da nossa Constituição, que não pode. Você não pode simplesmente forçar a pessoa a tomar a vacina. Uhum. Aí, então, existem essas coisas que realmente funcionam para o controle. É como se a gente estivesse gerenciando um problema, né? Então, para gerenciar esse problema, algumas medidas são muito mais efetivas, como, por exemplo, a testagem em massa e o rastreio de contatos, a ideia do Estado, por exemplo, intervir na economia e conseguir segurar, por exemplo, com auxílios, não só os empregadores, os empregados, mas também os empregadores, né? Conseguindo fazer com que as empresas não quebrem, a quantidade apesar de hoje ser um grande problema deixar aberto, por exemplo, o bar, o que não... No momento em que a situação estava mais problemática no ano passado, o que bar quebrou foi, assim, a rodo. Então, é um problema. Aí eu entendo que você precisa casa ter noturna, né, velho? As casas noturnas estão fechadas e tem casa noturna que tem 100 funcionários, cara. Uhum. Quebrou, faliu. Sim, mas fala do meu setor, escola de inglês, filho. Escola de inglês que tá aberta ainda, os caras são muito guerreiros, você não tá ligado. Imagino. Então tem que ter esse olhar, por exemplo, para tudo isso. Tem que ter esse olhar para que para segurar a economia vai sofrer, né? A gente, pelo que os estudos indicaram, 25% de todo o PIB do mundo, né, teve um impacto. Aí, o quanto a economia vai sofrer mais ou menos vai depender da habilidade política e econômica de cada administração, né? Então, se o administrador público resolve apostar em algumas medidas
que vão aparentemente privar, por exemplo, a população dessa circulação, mas que sei lá, em mais tempo, dentro de dentro de um ano fiscal que seja, essa recuperação vai acontecer, então acaba sendo de repente mais desejável uma política como essa. Então Sim, você tem uma contrapartida, você não está abandonando, né, cara? Isso, o Brasil não fez lockdown, ele fez talvez alguns fechamentos, e aí dá para entender talvez essas coisas do tipo, mas vai fechar o comércio, e aí vem a crítica, igreja foi colocado como serviço essencial, né? Aí a gente tem, você que é ateu, você não tem nem muito como falar, pô, mas essencial em quê? Mas mesmo quem seja... Eu entendo que é essencial para o psicológico das pessoas, mas, cara, foda, então, né, velho? Foda concordar, né? É foda concordar. Por que a igreja pode e o bar, que é o lugar onde, sei lá, onde a gente estaria trocando ideia... É simples. Né? E realmente... pondo para fora também. O meu equilíbrio psicológico eu faço trocando ideia com os meus amigos, de preferência tomando uma breja ou andando de moto. Eu tive que parar com o que me mantém são, mas uma classe da população pode continuar indo no que mantém eles são. E outra, eu quando eu ando de moto eu não aglomero com ninguém. Leva cerveja para... É só levar cerveja para a igreja. As pessoas estão falando alto. Então... É um grande problema tudo isso, né? Então, por conta de lobby, por conta de, sei lá, intenções políticas, né, eleitorais, a gente acabou... você acha que não? Você acha que não é não é eleitoral isso? A base... Politizaram pra caralho a situação do Covid no Brasil, velho. Sim, não. O Dória só fez merda. O Dória só fez merda, deu um puta de um tiro no pé, e ele fez isso porque o objetivo dele era fazer o contrário do que o Bolsonaro falasse. Agora, esse maluco é muito burro, porque você achar que é uma estratégia inteligente ficar contradizendo o que um boçal fala, tipo, mano... Exato, nunca discuta com um idiota que eles ganham em quantidade. Mas, assim... experiência, né? Em experiência, quantidade de experiência. Mas, assim, eu não acho... Até perdi um pouco a linha de raciocínio, mas... Tá pensando na calça apertada do Dória, né? Tudo bem, a gente entende, é tranquilo. Na verdade, mais na cama com 5 mulheres. Eu também não ia conseguir lidar, que nem ele. Broxado na cama com 5 mulheres, meu Deus. Eu também não ia conseguir lidar direito, que nem ele não soube. Mas, supostamente, o vídeo fake mais bem feito da história aqui. Mas então, eu estava falando... Se era para fazer fake, ele podia ser sem a brochada, né? Mas tudo bem. Podia ter contratado um ator melhor, né? O Frota. Podia ter contratado o Frota. Mas aí não seriam 5 mulheres. Bom, segue o jogo. Mas então, eu não acho que Renato, você estava falando... de ser político, de ser somente político. Do Bolsonaro ter feito escolhas políticas para reeleição e tudo mais. Eu não acho que seja escolha política para reeleição, eu acho que foram escolhas emergenciais, justamente sem pensar no futuro. Né? Porque se tivesse realmente pensado no futuro, você pensa ali, tipo, compra vacina pra caramba, tá sem dinheiro, pega dinheiro do FMI, enfia na economia e acabou. A dele ele fez, né? A dele ele fez ali. Eu não acho que ele pensou no futuro. Agora, em relação ao Covid ser político, sim, o Covid deixou de ser uma doença no Brasil já, sei lá, antes da eleição para prefeito. Né? Bom, só a palhaçada Covid que foi nunca foi na eleição, né? Tipo, Covid durante não é a eleição uma doença. não tinha atualização dos casos, não tinha atualização de nada. COVID, tipo, e aí o próprio Dória veio e falou que, não, já tá tudo certo, gente. Depois que acabar a eleição, vocês vão ver, vai continuar tudo igual. E aí acabou a eleição, fecha tudo, porque, pô... Então, assim, cadê a nossa liberdade, né? De dar uma tijolada na cabeça do Dória. Virou a mesma coisa que é, sei lá, salário de professores, construção de creche e tratar do Covid.
promessa eleitoral. E você tem que manter um Covid IPM, acontecendo, né? Aí para ser promessa eleitoral. IPM, né? IPM aumento da PM. Aumento...